Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para esse canal que eu tinha realmente me afastado. E eu vou dar uma explicada mais ou menos o que rolou. É que todas as gravações rolavam na madrugada e realmente estava ficando muito difícil de conseguir gravar. O Benício ficava acordando, eu não tinha horário para gravar, enfim. E agora, para quem não sabe, não tá acompanhando lá pelo Instagram, o Benício entrou na escola pela parte da manhã e é justamente isso que eu quero trazer para o tema desse vídeo de hoje. Mas quero dizer também que eu vou trazer muitos temas diversos, não somente sobre maternidade, mas como tá no início do ano ainda e tenho essa novidade para conseguir voltar a gravar, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu quero pedir para vocês deixarem o like de vocês, comentar aqui no vídeo, compartilhar com as pessoas e dizer que sim, estou de volta para esse canal. Vamos começar? Vamos? Então não esquece, hein? Deixa o like, tô esperando. Deixa? Obrigada. Então, vamos lá. Gente, como aconteceu isso tudo aí? Pra quem não sabe, o Benício acabou de completar 2 anos e 7 meses. Ou seja, foram 2 anos e 7 meses de mamãe Daniela dedicada à maternidade quase que integralmente. Pra quem não sabe, nós não temos uma rede de apoio aqui em Petrópolis, é muito complicado, não temos pessoas próximas para poder ficar com o Benício, enfim, várias questões que não precisam ser tratadas nesse vídeo necessariamente, mas eu queria dar uma contextualizada para vocês entenderem. E aí entrou toda essa questão de que se eu colocasse ele na escola cedo e para poder conseguir pagar uma escola, porque aqui em Petrópolis a gente tava com uma demanda muito grande de vagas para as creches, então não tinha vaga em creche pública. Eu teria que trabalhar em tempo integral na época para conseguir pagar. E aí eu não tinha condição de trabalhar em tempo integral, levar o Benício para a escola e se acontecesse qualquer coisa com ele, a única pessoa que poderia ir buscá-lo seria eu. Não tem outra pessoa possível dentro dessas questões. E, pra quem não sabe, criança começa a estudar batata. Ficou doente. O meu filho ficou doente 3 dias semana passada em casa, assim que começou a creche, porque teve uma virose. Então, assim, é normal acontecer isso. Então, eu fiquei pensando, bom, se eu trabalhar fora o dia inteiro, a única pessoa que pode buscar se tiver qualquer outro tipo de problema sou eu. Então, como é que vai ser? Né? Então a gente sabe que já é difícil conseguir um emprego fora, sendo mãe, enfim, já tem todas essas questões. E aí eu me dediquei mais ao trabalho na internet no ano passado, eu consegui começar a ganhar um dinheirinho a mais e, enfim, o Felipe também trabalhando pra caramba, e aí a gente conseguiu colocar o Benício na creche esse início do ano, né? Na escolinha esse início do ano. E aí eu queria falar um pouco com vocês sobre a adaptação, sobre esse período de adaptação. E aí eu vou falar um pouquinho do que foi feito, por que o Benício se adaptou tão bem, como é que aconteceu isso tudo. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque a gente tem que pensar numa coisa. Existe um mundo ideal e existe um mundo real e possível. Então a gente tem que pegar, se você, a sua vida, ou você conhece alguém, você tem que pensar em colocar isso dentro das suas possibilidades, e aqui eu vou trazer algumas questões que a gente pode abordar dentro desse coisa de adaptação, escola, colocar ou não na escola, qual é a melhor opção, pensando também nas possibilidades e na sua realidade, né? Porque nem todo mundo tem como conseguir colocar uma criança às vezes na escola cedo, ou não tem como ficar em casa trabalhando, de casa não existe essa possibilidade, precisa sair para trabalhar. Às vezes tem a avó para poder auxiliar, o avô, tia, madrinha, padrinho, enfim. Mas dentro das nossas possibilidades foi isso que a gente conseguiu fazer, tá? Eu já sentia que o Benício queria muito ter esse tipo de convivência com crianças, e era importante para ele, porque ele chegava nos lugares já e se interessava muito por brincar com outros amigos, já era uma coisa de um tempo que ele ficava dentro de casa meio que entediado, brincava com a gente, mas já não era tão interessante assim.
E aí eu pensei em colocar ele no início do ano também para eu poder investir no meu trabalho, para poder aumentar a renda da família, mas ao mesmo tempo eu não queria que ele estudasse o tempo inteiro, o dia inteiro. Primeiro, que é muito mais caro, e segundo, porque assim, não sinto que há essa necessidade aqui em casa. E aí, eu tô me dedicando esse tempo da manhã, esse período da manhã pra poder trabalhar. Então, eu tô conseguindo dormir mais cedo, não tô precisando trabalhar até de madrugada. E isso tá sendo muito bom pra minha saúde física e pra minha saúde mental, né? Que é importante também. E aí, como é que foi isso? Como a gente decidiu mais ou menos no início de janeiro, que a gente ia tentar colocar no início do ano, a gente pensou em começar a procurar. E no momento que a gente decidiu começar a procurar, eu já comecei a conversar com o Benício. E aí eu abro um parênteses, o Benício já tinha 2 anos e 5 para 2 anos e 6 meses. Então ele entendia já as coisas, já falava. Eu levei ele para visitar todas as escolinhas junto comigo. Então eu falava, essa aqui é a escolinha, se a mamãe ou o papai escolherem de você ficar aqui, você vai ficar aqui. Aí você vai estudar, vai ter seus amiguinhos. E você vai ficar um pouquinho aqui, depois a mamãe e o papai vão vir te buscar. A mamãe e o papai não vão ficar com você. E eu já vinha conversando com ele há um tempo sobre isso. Por quê? Porque eu acho importante que a criança entenda todo aquele contexto. Porque deve ser muito estranho, eu imagino, você, durante 2 anos e sei lá quanto tempo, tô falando no nosso caso, 2 anos e 5 meses, tá ali com sua mãe o tempo todo, ele ainda mama, então ele tem o peito ali disponível para ele a hora que ele entende, né, que ele quer. Tem a mãe, tem o pai, tem aquela segurança, o conforto da casa dele. Do nada você colocar a criança em um contexto completamente diferente, entendendo que são pessoas estranhas para ele, na maioria dos casos. Então eu entendi que conversar com ele seria muito importante, sabe? Então eu já vinha conversando com ele, já tinha mais de um mês. E aí, na época, quando a gente foi escolher, eu levava ele, via como ele se sentia dentro daquela escola, via como a professora ou a diretora, a pessoa que apresentava a escola pra gente, se portava diante do Benício, como ela falava com ele, como essas pessoas interagiam com o Benício. Eu achei isso muito importante fazer essa análise, até mesmo porque a gente passou por uma situação de ir numa escola que uma professora foi super grosseira com uma aluna, muito grosseira mesmo, e depois ela falou com o Benício assim, eu vou te chamar de Benício, eu vou te chamar de B, de forma carinhosa, mas quando for pra te dar esporro e brigar quando você estiver fazendo merda, eu vou te chamar de Benício. Só que assim, de uma forma bem agressiva, não foi muito brincando, não, foi bem agressivo. E isso me espantou um pouco, porque aqui em casa eu prezo muito pelo diálogo. Eu não acho que a gente tem que ser permissivo, deixar tudo e achar que a criança pode, enfim, se tacar dos lugares e tocar o terror. Mas eu acredito no diálogo, eu acho que o diálogo é muito importante. E para eu educar uma criança que respeite o próximo, eu preciso respeitá-la, sabe? Eu entendo muito a educação como esse espelho. Então, como é que eu vou dizer pro meu filho... Como é que eu vou dizer pro meu filho que ele tem que respeitar outra pessoa se nem eu, que sou a mãe dele, tenho a capacidade de respeitar o meu filho? E aí é a forma que eu interpreto que a educação tem que ser feita, ok? Então, na hora de analisar isso, na hora de entrar nas escolas, as perguntas que eram feitas qual era o método pedagógico, como era a alimentação da escola, os horários, a gente viu também os horários em relação aos nossos horários. A gente escolheu uma escola que dá o café da manhã e o almoço. Na verdade, não é nem o café da manhã, eles chamam de colação, algo assim. E aí ele come uma frutinha na escola e depois ele almoça lá. E a escola opta por não oferecer açúcar, não oferecer comida industrializada, não tem suquinho de caixinha, nada disso, é tudo natural. E aí, por que eu optei por isso? Porque é a forma que a gente educa o Benício. Então, uma pergunta que eu me fiz dentro dessa escola, eu faria isso? Esse método é o método que eu seguiria dentro da minha casa? E aí entra na questão de eu pude fazer esse questionamento. Nem sempre. O mundo ideal seria um mundo em que você
não precisasse nem, pudesse escolher a escola, assim, você tivesse esse poder de escolha. E a gente escolheu, na verdade, dentro da nossa realidade financeira. Então, assim, a gente foi nas escolas que estavam dentro da nossa faixa de preço. Então, tinham escolas que estavam nessa faixa de preço, mas que oferecia açúcar, que não ligava pra nada disso, que, enfim. E aí, se você, dentro da sua casa, educa o seu filho dessa forma, ok, você não vai ter problema com isso, mas a gente viu o problema nessas coisas. E tinha uma outra escola que a gente visitou que a gente chegou até a gostar dela, não muito, eu não gostei tanto, o Felipe gostou mais da escola, que siga um método mais tradicional, que não é muito o método que a gente segue aqui em casa, a gente segue um método mais livre, da criança ter o contato com todos os brinquedos dele ficam todos acessíveis, ele tem acesso a tudo, que é como é na atual escola dele, e nessa outra escola não era dessa forma, e o que não sei, não me deixou muito confortável. E outra coisa que não me deixou muito confortável é que eram os pais que levavam os lanches. Só que, pelo fato dos pais levarem os lanches para as crianças, e era no horário da tarde, poderia levar qualquer coisa, as crianças poderiam levar qualquer coisa. E criança é assim, uma tá comendo, a outra pega, e aí eu fiquei pensando, cara, tem pai, tem mãe que não se importa com isso, manda biscoito recheado, manda refrigerante, e eu não gosto, não é o tipo de coisa que me agrada, né? E aí a gente escolheu essa escola que o Benício está agora, que tem esse método mais livre da criança aprender brincando, não tem aquela coisa que a criança tem que começar a escrever e tudo mais, enfim. E aí você tem que entrar nesse mérito, se você puder escolher de qual método pedagógico você quer que seu filho seja apresentado, se você se sente confortável com isso. E aí eu entro nessa questão de novo. No mundo ideal, no mundo possível, a escola pública todos poderiam acessar a escola pública, seria uma escola pública de qualidade, todas as pessoas todas as crianças sendo muito bem amparadas pela escola, mas a gente sabe que essa não é a realidade de todos os lugares. E que nem sempre você tem como escolher qual escola você vai colocar o seu filho. Então, dentro da escolha, da escolha ou não da escola que você colocou o seu filho, eu acho que você tem que tentar pelo menos conseguir um diálogo com o professor, com a professora, e estar sempre atento se existe alguma coisa que está acontecendo de errado. Obviamente que eu sei que existem mães e pais que trabalham o dia inteiro, que às vezes não conseguem ter o acesso 100%, mas é muito importante a gente ficar de olho, porque, enfim, gente, isso pode acontecer em escola pública, escola particular, mas o mundo é ruim, de fato, o mundo é bom, mas existem pessoas ruins. Então, assim, a gente nunca pode confiar em todo mundo 100%, porque eu vejo que as pessoas às vezes acham, mas tá na escola, tá seguro, tá tudo bem. E não é bem assim. Não tô querendo botar terrorismo na cabeça de ninguém também, não. Mas é porque a gente sabe que existe a maldade, né? Então é bom, é importante a gente ficar de olho. No nosso caso, como eu falei, a gente escolheu o meio período pelo valor e também porque não faz muito sentido. Eu tenho esse período da manhã para poder trabalhar, que é a hora que eu consigo produzir todo o meu conteúdo, fazer toda a minha programação praticamente do dia, e eu vou só fazendo a manutenção durante o dia, né? Eu faço eu programo tudo, faço meus vídeos, tudo que eu tenho que fazer. Na verdade, agora que eu vou fazer os vídeos, né? Eu não tava fazendo ainda. Faço os vídeos de manhã, não sei o que. Se eu tiver que editar, dá pra editar de tarde com ele, porque ele chega da escola, mama, dorme um pouquinho e eu consigo fazer outras coisas. Então, assim, tá muito melhor pra mim e tá muito melhor pra ele. A gente sente isso, que ele tá muito feliz, ele tá desenvolvendo muito. Em 2, 3 semanas ele já tá falando assim, sei lá, mais de 20 vezes mais, sério. Não é exagero, ele tá falando muito, muito, muito. Ele tá repetindo tudo que a gente fala, tá cantando pra caramba. Então, assim, eu vejo que foi bacana, foi uma coisa muito legal. E foi importante pra mim, pra eu conseguir esperar esse tempo. Pra quem não sabe, eu comecei a trabalhar com a internet justamente
porque eu vi que existia a possibilidade de eu conseguir trabalhar com meu filho em casa. Porque eu cheguei num momento da minha vida que eu falava, gente, eu tive filho e agora como é que eu vou fazer pra voltar pro mercado de trabalho? Eu não tenho o que fazer, eu não tenho com quem deixar ele, se acontecer alguma coisa com ele, eu vou ter que sair do trabalho, eu não vou conseguir trabalhar, sabe? Eu sei que muita mãe já passou por isso. Quando eu tava grávida, eu trabalhava com o meu pai. E eu tive com 5 meses que fazer repouso absoluto, porque eu entrei em trabalho de parto prematuro, tive vários problemas, tive que tomar aqueles remédios que seguram a gestação e tudo mais. Então, eu tive que largar o trabalho. E aí, quando ele nasceu, eu vi todos os problemas reais, eu senti na pele todos os problemas, todas as demandas que uma mulher que é mãe sofre, que é uma mulher que é mãe sente na pele. E por isso que eu falo que a maternidade também é um ato político, a maternidade também é política, porque se a gente for pensar numa maternidade, num mundo que não pensa na mãe como um ser, que não pensa que uma mãe que trabalha precisa dos seus direitos trabalhistas, precisa de creche pública de qualidade, que precisa de saúde pública de qualidade, que precisa, enfim, do básico para poder viver além da maternidade e também manter a maternidade, né? Porque é muito difícil. Eu vejo hoje e eu até falei um pouco nisso numa entrevista que eu vou até deixar aqui o link para vocês, se vocês quiserem dar uma conferida. A maternidade me fez pensar em questões que antes eu não pensava. E não é por falta de, você não pensa na mãe, você não pensa... Mas é porque antes eu não tinha... Eu engravidei nova também. Então existiam coisas que eu nunca nem tinha parado pra pensar, sabe? E hoje eu vejo e sinto isso muito na pele. Vejo amigas minhas que se tornaram mães sentindo isso, passando por isso, tendo que buscar alternativas de trabalho dentro de casa para poder ficarem com seus filhos, porque foram demitidas depois de voltarem da licença, porque, enfim, passaram por outras questões e que precisaram de alternativas para conseguirem manter a sua família, né? E poder criar seus filhos. Enfim, eu quis trazer um pouquinho disso da questão da escola, da creche, trazer um pouquinho sobre a minha experiência, como é que foi essa experiência, e dizer também que, assim, o Benício está super adaptado. Foi um dia somente que eu precisei ir pra escola e isso foi muito importante porque assim, eu vi como é que funciona a escola, vejo as crianças muito felizes, isso pra mim é muito importante. Ver que as crianças são muito bem tratadas, gostam muito das professoras, gostam muito dos donos, né, da escola, porque os donos da escola, o dono, né, o marido, ele cuida da parte administrativa, financeira, tudo mais. E a dona é a coordenadora pedagógica, ela vive ali entrando e saindo das turmas. E tem as professoras também que são maravilhosas, muito queridas, gosto de todas, são todas incríveis. Então, assim, isso é muito importante pra mim, enquanto mãe, pra eu me sentir segura, mas eu sei que nem todas as mulheres podem passar por isso, conseguem passar por isso. E eu acho que quando a gente fala que a maternidade é política, é porque a gente quer que outras mulheres possam se sentir seguras ao deixarem seus filhos nas escolas, em escolas, mesmo elas não podendo pagar pra uma escola, porque a gente quer uma escola pública de qualidade, a gente quer que as pessoas possam manter seus filhos nas escolas e terem seus direitos trabalhistas garantidos, que as mulheres possam trabalhar fora e continuar empregadas mesmo sendo mães. Então, assim, por isso que eu acho importante a gente falar isso, e por isso que eu bato muito na tecla quando as pessoas falam assim, não, mas porque você é feminista, você é página feminista, porque eu tenho a minha página feminista, mas você tá falando de política não tem nada a ver, política tem tudo a ver, porque viver é um ato político, a vida é política, tudo envolve política, tudo envolve política pública. Então por isso que eu sempre gosto de trazer essa reflexão, trazer esses questionamentos para qualquer tipo de debate, ou para qualquer fala minha que eu faço, até às vezes entre amigos, pra gente realmente entender o que é o mundo ideal, o que é o mundo possível, que nem toda mulher pode escolher
pra vocês entenderem. Como eu falei, a gente demorou pra conseguir colocar o Benício na escola, na verdade também foi uma escolha minha, eu não queria colocar ele tão cedo, por outras questões que não vem ao caso também. Mas no momento que eu me senti segura, eu fui procurar a escola dele e assim, eu falei, cara, eu tenho que trabalhar mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, porque eu preciso colocar ele numa escola que eu me sinta bem, que eu me sinta segura. A escola pública aqui, de qualidade, é muito difícil. As que são muito boas, não tem vaga. Aliás, tem um problema muito grave de vaga nas creches, principalmente para as crianças menores aqui na nossa cidade. E assim, isso tudo é político, isso tudo é por conta de política pública, isso é tudo por conta. Entende? É por isso que eu sempre trago esses questionamentos, essas questões para tudo que eu falo, né? E aí eu queria deixar aberto aqui para vocês, para as dúvidas, para perguntas, para sugestões de vídeos sobre o que vocês querem que eu fale, como é que funcionou isso tudo, se vocês querem que eu fale mais um pouco sobre isso, como é que realmente foram esses dias, como é que eu tô me sentindo em relação a isso. Enfim, eu posso fazer vários vídeos sobre isso. Eu não vou falar só sobre maternidade aqui, eu quero falar sobre outras coisas, quero falar sobre feminismo, porque maternidade também é feminismo, isso aqui também é, mas eu também quero falar de outras coisas, sabe? Mas eu gosto sempre de trazer uma reflexão, mesmo que eu esteja falando, não sei, deixa o brinquedo. Mas, sabe, eu acho importante refletir sempre sobre todas as questões que a gente tá falando o tempo todo. Acho que não sei, eu gosto. É isso. Então, gente, queria agradecer se você assistiu esse vídeo até o fim. Não esquece de deixar seu like, de comentar, de compartilhar, de chamar a galera pra se inscrever aqui no canal. Eu tô muito animada com essa volta. Eu quero fazer, na verdade, eu não quero fazer só vídeos assim conversando com vocês, eu quero fazer também um vlog, quero fazer, sei lá, desafio, quero fazer tag, quero fazer tudo, entendeu? Fazer tudo. Bom, pessoal, vou conseguir, mas vamos tentar, né? Aqui às vezes a gente quer abraçar o mundo e não consegue, mas tá bom. Então é isso, pessoal, um grande beijo, até o próximo vídeo. Eu não sei quando é que eu vou colocar esse vídeo, eu acho que é hoje ainda, ou amanhã, mas eu quero ver se eu consigo fazer uma frequência boa de vídeos pra vocês, tá bom? Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.